nome é Eduardo Tedesco e esse é Rama, o canal da presença. Hoje eu trago uma reflexão sobre a ilusão de vermos tudo em nossa vida como uma batalha a ser vencida e a sabedoria em seguir um fluxo. Espero que você desfrute. Às vezes, a gente se pega vivendo como se tudo fosse uma batalha. Parece que cada desafio é um inimigo. Cada problema é uma luta. E cada obstáculo é um teste para ver se somos fortes o suficiente. E quando nós pensamos assim, sem perceber, nós também aceitamos a ideia de que, se estamos numa batalha, nós podemos perder. De que nós podemos ser derrotados. Nós aceitamos a ideia de que existe sempre um risco de humilhação, de fracasso, um risco de não dar conta. E isso cria um peso enorme. Isso coloca a gente em um modo de defesa constante. Como se estivéssemos sempre prontos para o próximo ataque. E viver assim cansa, desgasta e, principalmente, nos coloca contra a própria vida, como se ela fosse uma espécie de adversária a ser vencida. Só que a vida não funciona assim. A vida não funciona num esquema de guerra. Ela não está tentando nos derrotar. Ela está simplesmente se desenrolando. Às vezes de forma suave e às vezes de forma abrupta, mas quase sempre trazendo alguma coisa para ser vista, compreendida, integrada. O problema é que quando nós estamos presos na mentalidade da batalha, nós perdemos essa visão. Quando estamos presos nessa mentalidade, a gente fica mais duro por dentro, reativo e sempre preparado para segurar um escudo. E nisso, muita coisa importante passa despercebida. Passam sinais, aprendizados, sutilezas que só aparecem quando nós estamos mais presentes e menos armados. Por isso, em vez de batalha, talvez faça mais sentido pensar num fluxo. E quando eu falo em fluxo, eu não estou falando de deixar a vida nos levar de qualquer jeito, sem nenhuma responsabilidade. Não é isso. Fluxo não é passividade. Fluxo é presença. É saber agir sem brigar com a realidade. É mover-se com consciência, sem forçar o que ainda não está pronto e sem se punir pelo que está fora do nosso controle. Assim,
não precisamos ter medo, porque não estamos em uma guerra, nós estamos num fluxo contínuo, onde cada movimento gera uma nova transformação. E toda transformação traz uma nova clareza. Você não precisa buscar a solução lá fora. Você precisa parar de resistir a uma solução que já está dentro de você. No fluxo, cada desafio deixa de ser um inimigo e passa a ser um processo. E processos pedem tempo, pedem atenção. Processos pedem maturidade. Eles pedem que a gente observe em vez de reagir imediatamente. Eles pedem que a gente aprenda a diferenciar o que é nosso e precisa ser trabalhado do que é apenas uma coisa circunstancial. Quando nós estamos no fluxo, a força deixa de ser aquela força tensa de guerra e se transforma numa força tranquila, criativa. Uma força que constrói, que amplia, que transforma. Uma força que não precisa provar nada para ninguém. E aí então algo muito bonito acontece quando nós fazemos esta mudança de perspectiva, porque a gente para de buscar vitórias e passa a buscar consciência. A gente para de olhar para fora, para os inimigos, e começa a olhar para dentro, onde a verdadeira capacidade de atravessar qualquer situação está. No fundo, deixar a batalha e escolher o fluxo é um ato de coragem. É aceitar que a vida não precisa ser vencida, ela precisa ser vivida. E quando a gente vive com mais presença, com menos resistência e mais abertura, algo se alinha dentro de nós. Aí as respostas aparecem, os caminhos se mostram, os ruídos diminuem, e então entendemos que nós nunca estivemos em guerra. Só estávamos tentando sobreviver com a ideia errada. Quando nós abandonamos a ideia de combate, a nossa percepção muda radicalmente. Porque os obstáculos deixam de existir como barreiras e se tornam simplesmente experiências, ou melhor ainda, se tornam mestres. Eles não estão ali para nos derrotar, mas para nos revelar. Eles revelam a qualidade das nossas escolhas. Eles revelam a nossa força interior. Eles revelam a essência daquilo que nós realmente somos. E, ao reconhecermos isso, nós nos aproximamos plenamente do poder que sempre foi nosso. E aí, não há luta, só fluxo. Não há derrota, apenas transformação.
E, e nesse movimento contínuo, nós nos tornamos cada vez mais conscientes da nossa luz, cada vez mais conscientes da nossa força e do infinito potencial que carregamos dentro de nós. Finalmente, quando nós trocamos a ideia de guerra pela de fluxo, tudo se transforma. Os desafios não são mais inimigos, mas professores. As quedas não são mais fracassos, mas degraus que nos levam mais alto. A sua tarefa hoje é simples. Olhe para o seu maior desafio atual. Você está lutando contra ele ou está procurando o fluxo? A resposta está na sua energia. E só lá. Na energia que você entrega e como você sente que ela retorna para você. Parece simples. E eu tenho que dizer que de fato é simples mesmo. Basta se entregar. Seja presente e seja feliz. Assim, então, a ilusão da batalha e a sabedoria de seguir o fluxo da vida, aceitar o fluxo da vida, foi o tema da nossa reflexão de hoje. Espero que seja útil a você. E, se desejar, envie seus comentários, também sugerindo um tema para que possamos abordar aqui. Obrigado e fique bem.